Homem humilhado no aniversário. Esposa revela segredos familiares que abalam tudo. A música animada ecoava pela sala iluminada. Amigos e familiares de Rafael dançavam, sorriam e brindavam, celebrando seus 35 anos com uma festa que prometia ser memorável. Balões coloridos flutuavam pelo teto, e um enorme bolo decorado estava no centro da mesa. Mas a atmosfera de alegria estava prestes a se desvanecer. Clara, sua esposa, começou a se destacar, seu olhar nervoso contradizendo o clima festivo. Um aperto no peito tomou conta dele quando ela pediu a atenção de todos. Eu preciso compartilhar algo, começou Clara, sua voz tremendo levemente. O salão de festa, que até então vibrava com risadas, silenciou. Cada olhar se voltou para ela, expectante. Rafael, você não é filho biológico do homem que você sempre chamou de pai. A bomba foi lançada, e o efeito foi imediato. Os olhares se cruzaram. Sussurros começaram a surgir. As gargalhadas se transformaram em incertezas. Rafael sentiu um nó na garganta. A música parou. O bolo, junto com todo o resto, parecia se desvanecer em um borrão. Aquilo não era uma piada. Clara continuou, revelando uma teia de segredos. Sua própria origem era um mistério, manchada por traições que ele nunca poderia imaginar. Eu não queria que isso vazasse assim. Mas a verdade é que seu pai não é seu pai. As palavras de Clara ecoavam em sua mente e ele mal conseguia ouvir o que mais ela dizia. Imagens de sua infância, daquele homem que sempre amou e respeitou, desfizeram-se em seu coração. Diante do olhar desconcertado dos convidados, Rafael mal conseguia respirar. Ele olhou à sua volta, buscando conforto nos rostos familiares, mas encontrou expressões de choque e reprovação. Seus amigos que testemunharam sua vida desde a infância agora pareciam estranhos, como se o conhecessem, mas não em sua totalidade. A festa, tal como um castelo de cartas, desmoronava embaixo dele. Ele se virou para Clara. Como ela pôde, e se havia mais. Um frio atravessou sua espinha em um instante de clareza. Seria ela a única que guardava segredos? Ou haveria algo ainda mais obscuro à espreita? Entre um misto de amor e traição, ele se tornava um estranho em sua própria vida. Quem sou eu, Clara? Perguntou, a dor atravessando suas palavras, a voz falhando. Ele se sentia como um náufrago em meio a um mar de pessoas. O que mais estava oculto nas sombras da história familiar? A tensão no ambiente pulsava, os murmúrios se intensificaram. As expressões mudaram, como se houvesse um senso maior de expectação no ar. Rafael, dilacerado, buscava não apenas entender seu passado, mas também encontrar seu lugar em meio a tudo aquilo. A fragilidade da força que acreditou ser inquebrável tornava-se uma lembrança amarga. O beco sem saída emocional que se formava ao seu redor o fazia questionar tudo. Clara, seu amor, a base daquela família, e a figura sombria, que agora parecia assombrá-los, revelando que o verdadeiro antagonista de toda essa trama
poderia estar mais próximo do que pensavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado, preso em um mar de confusão. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Ele sentia que o chão se abria sob seus pés, como um buraco negro que o sugava lentamente. Os convidados trocavam olhares preocupados, os murmúrios se intensificavam e a música havia se transformado em um silêncio angustiante. No meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu com um estrondo. A entrada de uma mulher desconhecida, com um ar resoluto e determinado, fez todos se voltarem para ela. Sua presença era quase palpável, como se um mistério inteiro houvesse entrado com ela. Tinha cabelos longos e escuros, uma expressão de determinação e algo que se assemelhava à dor no olhar. Desculpe interromper a festa, disse ela a voz firme, mas eu sou a verdadeira mãe de Rafael. As palavras caíram no ar como uma bomba. O choque foi instantâneo e o murmúrio coletivo se intensificou. Rafael olhou para Clara, suas emoções explodindo em direções opostas. Como assim? A mulher continuou, ignorando as reações incrédulas. Rafael, você sempre achou que a sua mãe tinha morrido, mas na verdade ela foi forçada a te deixar quando você ainda era bebê. Eu sou a sua mãe. Você precisa saber a verdade. Ele sentiu seu coração disparar, olhos arregalados. Ele faltava um pouco para desmaiar. Tudo o que pensava que sabia, tudo o que acreditava ser a verdade, estava prestes a ser desmantelado. A mulher avançou, ainda mais, seus olhos fixos nos dele. Eu te procurei por anos. Não sei como cheguei a esse momento, mas é hora de te contar tudo. O homem que você chamava de pai não é seu único pai. O semblante dela mostrava uma mistura de tristeza e esperança. Desde o dia em que você nasceu, minha vida foi um pesadelo. Eu nunca quis te deixar, mas fui obrigada. Foi uma questão de sobrevivência. Rafael estava no limite. Sua própria esposa havia revelado um segredo devastador. E agora, a mulher que afirmava ser sua mãe estava entregando a ele um outro lado da história, um lado que ele nunca imaginara. As vozes ao redor começaram a se sobrepor. Como isso é possível? Quem é ela de verdade? Ela está mentindo. As incertezas pairavam no ar pesado, alimentando a crise que crescia mais e mais. Os rostos de seus amigos estavam agora uma mistura de compaixão e confusão. Havia uma sombra de julgamento na atmosfera. Chega! Rafael gritou, sua voz cortante como vidro. Eu não consigo lidar com isso. Ele tentou se afastar, mas sua cabeça estava girando. Clara, desesperada, piscou para ele, como se quisesse acalmá-lo. Mas o olhar dele estava fixo na mulher à sua frente. Você não pode simplesmente entrar na minha vida e modificar tudo o que eu conheço.
A dor era visível em seu rosto, mas ao mesmo tempo, uma fagulha de curiosidade e raiva se acendeu dentro dele. Quem era essa mulher? E o que mais ela sabia? O que mais estava escondido? Eu só quero que você saiba a verdade, a mulher disse, agora com uma lágrima escorrendo pelo rosto. E que você tome suas próprias decisões, a partir de agora. O peso das revelações estava começando a esmagá-lo. As perguntas dançavam em sua mente. O que mais poderia ser verdade? E o que Clara realmente sabia? A confusão, o amor, a traição. Tudo era um emaranhado, e Rafael se sentia como se estivesse se afogando. Ele queria respostas, mas a cada nova revelação, a verdade se tornava ainda mais distante. O que ele faria agora? O que mais estava oculto sob a superfície? A sala estava numa tempestade de emoções, e no centro de tudo, Rafael tentava lutar por sua identidade. As vozes continuavam a ecoar ao seu redor, mas ele estava cada vez mais perdido em sua própria confusão. A festa. Ela já não importava. O choque que sentia era implacável, e o futuro estava mergulhado em uma escuridão inesperada. O que mais a vida lhe reservava naquela noite, ele mal podia imaginar. Rafael estava no limite. Ele sentia como se seu coração estivesse prestes a estourar e tudo ao seu redor parecia girar. Clara, a mulher que prometeu compartilhar a vida dele, agora era uma estranha. E a mulher que se dizia sua mãe estava lançando bombardeios fatais em sua realidade. Ele queria gritar, mas as palavras estavam trancadas na garganta, sufocando sua angústia. O eco das confissões pairava como uma nuvem densa no ar. Eu sou a sua mãe. A mulher repetiu, sua voz agora firme. Você precisa compreender a verdade sobre sua história. O homem que você chama de pai tem segredos e sua vida foi moldada por mentiras. Antes rindo e dançando, trocavam olhares de incredulidade. Rafael se sentia exposto, como se cada um deles estivesse a julgar a sua vida, suas escolhas e, principalmente, sua identidade. Não, isso não pode ser verdade. Rafael conseguiu finalmente articular, sua voz quase uma súplica. Seja quem você for, não pode querer me destruir assim. Mas mal sabia ele que o maior choque estava por vir. Nesse clima de tensão, a mulher avançou, a determinação em seu olhar, contrastando com a fragilidade de Rafael. Você não entende. O homem que você acredita ser seu pai, ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso. Você precisa saber a verdade, Rafael. E então, como se o chão finalmente cedesse sob seus pés, uma sirene rompeu o ar. A polícia, lá fora, gritos e sirenes ecoaram, quebrando a confusão emocional que dominava a festa. Rafael olhou em direção à janela. O que estava acontecendo? Do nada, um grupo de policiais irrompeu pela porta, interrompendo o embate emocional. Todos fiquem calmos, um dos oficiais gritou. Estamos procurando por um fugitivo e acreditamos que ele pode estar aqui. Rafael congelou. O que tinha a ver com ele? A mulher, que afirmava ser sua mãe, arregalou os olhos, uma expressão de horror cruzando seu rosto. Não. Isso não pode ser. Eles não podem saber. Ela retrocedeu. O medo em sua voz era palpável. Quem é o fugitivo? Rafael conseguiu perguntar, agora completamente confuso. A policial que liderava a operação olhou em volta e, de repente, fixou-se nele. Nós recebemos informações de que um homem conhecido como Carlos, envolvido em tráfico de seres humanos, está relacionado a você.
Precisamos que você nos ajude. A reação de Rafael foi instantânea. O nome Carlos estalou como um raio em sua mente. E as palavras da mulher sob seu pai ecoaram de forma aterrorizante. Ele era um criminoso? Mas como? O que isso tinha a ver com a verdade que ela tentava revelar? Rafael, escute. A mulher tornou a interromper, a voz enrouquecida. Carlos mentiu para você. Ele fez parte de algo muito maior. Ele não é seu pai de verdade. E eu não sou só sua mãe. Sou também uma testemunha. A sala estava em frangalhos. As risadas que antes enchiam o ar agora foram substituídas por um inquieto sussurro de medo. As pessoas estavam aterrorizadas e a incerteza desenhava uma curva de horror nos rostos. A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional e agora em um cenário de ópsis e ações policiais. Rafael queria entender o que significava tudo isso. É possível que a mulher diante dele tivesse razão. O que ele realmente sabia sobre sua vida, suas origens e a própria identidade. E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam Carlos. As perguntas dançavam freneticamente em sua mente. O que mais ele não sabia? O que iria acontecer agora? Os policiais começaram a se mover, buscando respostas, enquanto Rafael estava paralisado, uma marionete perdida em meio ao caos. O peso das revelações e o imprevisto da chegada da polícia criaram um turbilhão de emoções que o deixaram ainda mais confuso. Ele mal podia imaginar o que mais estaria prestes a se revelar naquela noite. Mas uma coisa era certa. A busca pela verdade estava apenas começando. E o impacto que isso causaria em sua vida seria devastador. Rafael estava paralisado. Ele sentia como se seu coração estivesse prestes a estourar. E tudo ao seu redor parecia girar. Clara, a mulher que prometeu compartilhar a vida dele, agora era uma estranha. E a mulher que se dizia sua mãe estava lançando bombardeios fatais em sua realidade. Ele queria gritar, mas as palavras estavam trancadas na garganta, sufocando sua angústia. O eco das confissões pairava como uma nuvem densa no ar. Eu sou a sua mãe. A mulher repetiu, sua voz agora firme. Você precisa compreender a verdade sobre sua história. O homem que você chama de pai tem segredos, e sua vida foi moldada por mentiras. Os convidados, antes rindo e dançando, trocavam olhares de incredulidade. Rafael se sentia exposto, como se cada um deles estivesse a julgar a sua vida, suas escolhas e, principalmente, sua identidade. Não. Isso não pode ser verdade. Rafael conseguiu finalmente articular, sua voz quase uma súplica. Seja quem você for, não pode querer me destruir assim. Mas mal sabia ele que o maior choque estava por vir. Nesse clima de tensão, a mulher avançou, a determinação em seu olhar contrabalançando a fragilidade de Rafael. Você não me entende. O homem que você acredita ser seu pai, ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso. Você precisa saber a verdade, Rafael. E então, como se o chão finalmente cedesse sob seus pés, uma sirene rompeu o ar. A polícia? Lá fora, gritos e sirenes ecoaram, quebrando a confusão emocional que dominava a festa. Rafael olhou em direção à janela. O que estava acontecendo? Do nada, um grupo de policiais irrompeu pela porta, interrompendo o embate emocional. Todos fiquem calmos, um dos oficiais gritou.
Estamos procurando por um fugitivo e acreditamos que ele pode estar aqui. Rafael congelou. O que isso tinha a ver com ele? A mulher que afirmava ser sua mãe arregalou os olhos, uma expressão de horror cruzando seu rosto. Não, isso não pode ser. Eles não podem saber. Ela retrocedeu. O medo em sua voz era palpável. Quem é o fugitivo? Rafael conseguiu perguntar, agora completamente confuso. A policial que liderava a operação olhou em volta e de repente fixou-se nele. Nós recebemos informações de que um homem conhecido como Carlos, envolvido em tráfico de seres humanos, está relacionado a você. Precisamos que você nos ajude. A reação de Rafael foi instantânea. O nome Carlos estalou como um raio em sua mente. E as palavras da mulher sobre seu pai ecoaram de forma aterrorizante. Ele era um criminoso? Mas como? O que isso tinha a ver com a verdade que ela tentava revelar? Rafael, escute. A mulher tornou a interromper, a voz enlouquecida. Carlos mentiu para você. Ele fez parte de algo muito maior. Ele não é seu pai de verdade e eu não sou só sua mãe. Sou também uma testemunha. A sala estava em frangalhos. As risadas que antes enchiam o ar agora foram substituídas por um inquieto sussurro de medo. As pessoas estavam aterrorizadas e a incerteza desenhava uma curva de horror nos rostos. A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional e agora em um cenário de ópsis e ações policiais. Rafael queria entender o que significava tudo isso. Era possível que a mulher diante dele tivesse razão? O que ele realmente sabia sobre sua vida, suas origens e a própria identidade? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam Carlos? As perguntas dançavam freneticamente em sua mente. O que mais ele não sabia? O que iria acontecer agora? Os policiais começaram a se mover, buscando respostas, enquanto Rafael estava paralisado, uma marionete perdida em meio ao caos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais, em um movimento rápido, foi até Clara. Você também está envolvida nisso? Ele gritou. E as palavras cortaram o ar como uma faca. Rafael virou-se, os olhos fixos em Clara. Ela estava pálida, os lábios trêmulos. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz fraca. Recebemos informações de que há uma conexão entre você e Carlos. Você faz parte desse esquema. O coração de Rafael afundou. Clara? Como assim? Ele não conseguia processar. A mulher que amava, a mãe dos seus filhos, envolvida em algo tão sombrio? A sala mergulhou em uma nova onda de murmúrios e olhares confusos. Eu não sou assim, Clara disse, lágrimas nos olhos, mas a incredulidade de Rafael se intensificou. Todos nós temos segredos, disse a mulher desconhecida, sua expressão agora cheia de tristeza. Mas o que você não sabe é que a vida de todos nós está interligada. Clara tinha que proteger você, mas agora tudo saiu de controle. Então, do nada, Clara olhou para Rafael, seus olhos se encontrando, em um momento de terror. Rafael, por favor. Eu posso explicar. A verdade é mais complexa do que você imagina. Chega!
Rafael gritou, seu mundo desmoronando. Ele só queria entender o que mais havia por trás dessas mentiras. Em meio a tudo isso, quem ele realmente era. Os policiais avançavam e a sala se enchia de uma tensão insuportável. O peso das revelações e o imprevisto da chegada da polícia criaram um turbilhão de emoções. Mas o que mais poderia estar escondido nessa história? O que mais descobriria naqueles momentos cruciais? A busca pela verdade estava apenas começando e Rafael, perdido entre tantas traições, mal poderia imaginar o que mais a vida lhe reservaria naquela noite. Rafael estava paralisado. Ele sentia como seu coração estivesse prestes a estourar e tudo ao seu redor parecia girar. Clara, a mulher que prometeu compartilhar a vida dele, agora era uma estranha. E a mulher, que se dizia sua mãe, estava lançando bombardeios fatais em sua realidade. Ele queria gritar, mas as palavras estavam trancadas na garganta, sufocando sua angústia. O eco das confissões pairava como uma nuvem densa no ar. Eu sou a sua mãe, a mulher repetiu, sua voz agora firme. Você precisa compreender as verdades sobre sua história. O homem que você chama de pai tem segredos, e sua vida foi moldada por mentiras. Os convidados, antes rindo e dançando, trocavam olhares de incredulidade. Rafael se sentia exposto, como se cada um deles estivesse a julgar a sua vida, suas escolhas e, principalmente, sua identidade. Não, isso não pode ser verdade. Rafael conseguiu finalmente articular, sua voz quase uma súplica. Seja quem você for, não pode querer me destruir assim. Mas mal sabia ele que o maior choque estava por vir. Nesse clima de tensão, a mulher avançou, a determinação em seu olhar contrabalançando a fragilidade de Rafael. Você não entende. O homem que você acredita ser seu pai, ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso. Você precisa saber a verdade, Rafael. E então, como se o chão finalmente cedesse sob seus pés, uma sirene rompeu o ar. A polícia? Lá fora, gritos e sirenes ecoaram, quebrando a confusão emocional que dominava a festa. Rafael olhou em direção à janela. O que estava acontecendo? Do nada, um grupo de policiais irrompeu pela porta, interrompendo o embate emocional. Todos fiquem calmos. Um dos oficiais gritou. Estamos procurando por um fugitivo e acreditamos que ele pode estar aqui. Rafael congelou. O que tem a ver com ele? A mulher que afirmava ser sua mãe arregalou os olhos, uma expressão de horror cruzando seu rosto. Não. Isso não pode ser. Eles não podem saber. Ela retrocedeu, o medo em sua voz era palpável. Quem é o fugitivo? Rafael conseguiu perguntar, agora completamente confuso. A policial que liderava a operação olhou em volta e, de repente, fixou-se nele. Nós recebemos informações de que um homem conhecido como Carlos, envolvido em tráfico de seres humanos, está relacionado a você. Precisamos que você nos ajude. A reação de Rafael foi instantânea. O nome Carlos estalou como um raio em sua mente, e as palavras da mulher sobre seu pai ecoaram de forma aterrorizante. Ele era um criminoso? Mas como? O que isso tinha a ver com a verdade que ela tentava revelar? Rafael, escute! A mulher tornou a interromper, a voz enrouquecida. Carlos mentiu para você. Ele fez parte de algo muito maior. Ele não é seu pai de verdade. E eu não sou só sua mãe. Sou também uma testemunha. A sala estava em frangalhos. As risadas que antes enchiam o ar agora foram substituídas por um inquieto sussurro de medo. As pessoas estavam aterrorizadas, e a incerteza desenhava uma curva de horror nos rostos.
A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional, e agora em um cenário de ópsis e ações policiais. Rafael queria entender o que significava tudo isso. Era possível que a mulher diante dele tivesse razão? O que ele realmente sabia sobre sua vida, suas origens e a própria identidade? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam Carlos? As perguntas dançavam freneticamente em sua mente. O que mais ele não sabia? O que iria acontecer agora? Os policiais começaram a se mover, buscando respostas enquanto Rafael estava paralisado, uma marionete perdida em meio ao caos. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com força e um homem com uma aparência familiar entrou. O rosto de Rafael ficou pálido ao reconhecer Carlos, seu pai. Chegou a hora de você saber a verdade, filho, disse ele, com um sorriso malicioso que fez um frio percorrer a espinha de Rafael. Você não tem autoridade aqui, Carlos, gritou a mulher que se dizia sua mãe, claramente assustada. Você não pode ameaçá-lo. Sem se importar, Carlos avançou até Rafael. Eu sempre estive aqui, Rafael. Você só não percebeu, disse ele, o tom de voz carregado de ironia. Vamos acabar com esse teatro. Você não sabe o que aconteceu porque sempre gostei de te manter longe disso. Do que você está falando? Rafael perguntou, o desespero começando a tomar conta dele novamente. A sala estava em silêncio, todos os olhos fixos neles. Você é parte de um mundo que não consegue imaginar. E sua mãe, Carlos apontou para a mulher, não é quem ela diz ser. Ela não foi apenas forçada a te deixar, mas esteve envolvida em algo muito mais cruel. Um ruído estrondoso quebrou o silêncio. Um tiro. O barulho ecoou na sala e todos gritaram ao mesmo tempo. O caos se instaurou, corpos se movimentando, pessoas tentando se esconder. Rafael viu Clara sendo empurrada, a expressão em seu rosto exprimindo terror absoluto. Os policiais se jogaram ao chão, vociferando ordens. Rafael estava paralisado. Seu mundo todo ruía diante de seus olhos. Mais um pequeno detalhe. Quem você realmente é, Clara? Ele gritou, sabendo que essa decisão em suas mãos poderia significar a diferença entre a verdade e a mentira. A sala estava em total descontrole. O tiro havia mudado tudo. Que realidade era essa que ele realmente habitava? O que mais estava escondido? Cada resposta parecia um novo mistério. E Rafael se sentia cada vez mais distante da vida que pensou ter. Rafael estava paralisado. Ele sentia como se seu coração estivesse prestes a estourar, e tudo ao seu redor parecia girar. Clara, a mulher que prometeu compartilhar a vida dele, agora era uma estranha. E a mulher que se dizia sua mãe estava lançando bombardeios fatais em sua realidade. Ele queria gritar, mas as palavras estavam trancadas na garganta, sufocando sua angústia. O eco das confissões pairava como uma nuvem densa no ar. Eu sou a sua mãe, a mulher repetiu, sua voz agora firme. Você precisa compreender a verdade sobre sua história. O homem que você chama de pai tem segredos, e sua vida foi moldada por mentiras. Os convidados, antes rindo e dançando, trocavam olhares de incredulidade. Rafael se sentia exposto, como se cada um deles estivesse a julgar a sua vida, suas escolhas e, principalmente, sua identidade. Não, isso não pode ser verdade. Rafael conseguiu finalmente articular, sua voz quase uma súplica. Seja quem você for, não pode querer me destruir assim. Mas mal sabia ele que o maior choque estava por vir.
Nesse clima de tensão, a mulher avançou, a determinação em seu olhar, contrabalançando a fragilidade de Rafael. Você não entende. O homem que você acredita ser seu pai, ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso. Você precisa saber a verdade, Rafael. E então, como se o chão finalmente cedesse sob seus pés, uma sirene rompeu o ar. A polícia? Lá fora, gritos e sirenes ecoaram, quebrando a confusão emocional que dominava a festa. Rafael olhou em direção à janela. O que estava acontecendo? Do nada, um grupo de policiais irrompeu pela porta, interrompendo o embate emocional. Todos fiquem calmos, um dos oficiais gritou. Estamos procurando por um fugitivo e acreditamos que ele pode estar aqui. Rafael congelou. O que isso tinha a ver com ele? A mulher que afirmava ser sua mãe arregalou os olhos, uma expressão de horror cruzando seu rosto. Não, isso não pode ser. Eles não podem saber. Ela retrocedeu. O medo em sua voz era palpável. Quem é o fugitivo? Rafael conseguiu perguntar, agora completamente confuso. A policial que liderava a operação olhou em volta e, de repente, fixou-se nele. Nós recebemos informações de que um homem conhecido como Carlos, envolvido em tráfico de seres humanos, está relacionado a você. Precisamos que você nos ajude. A reação de Rafael foi instantânea. O nome Carlos estalou como um raio em sua mente, e as palavras da mulher sobre seu pai ecoaram de forma aterrorizante. Ele era um criminoso? Mas como? O que isso tinha a ver com a verdade que ela tentava revelar? Rafael, escute. A mulher tornou a interromper, a voz enrouquecida. Carlos mentiu para você. Ele fez parte de algo muito maior. Ele não é seu pai de verdade. E eu não sou só sua mãe. Sou também uma testemunha. A sala estava em frangalhos. As risadas que antes enchiam o ar agora foram substituídas por um inquieto sussurro de medo. As pessoas estavam aterrorizadas, e a incerteza desenhava uma curva de horror nos rostos. A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional, e agora em um cenário de ópsis e ações policiais. Rafael queria entender o que significava tudo isso. Era possível que a mulher diante dele tivesse razão. O que ele realmente sabia sobre sua vida, suas origens e a própria identidade. E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam Carlos. As perguntas dançavam freneticamente em sua mente. O que mais ele não sabia? O que iria acontecer agora? Os policiais começaram a se mover, buscando respostas, enquanto Rafael estava paralisado. Uma marionete perdida em meio ao caos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Foi como um filme de terror. A porta se abriu com força, e um homem com uma aparência familiar entrou. O rosto de Rafael ficou pálido ao reconhecer Carlos, seu pai. Chegou a hora de você saber a verdade, filho, disse ele com um sorriso malicioso que fez um frio percorrer a espinha de Rafael. Você não tem autoridade aqui, Carlos, gritou a mulher que se dizia sua mãe, claramente assustada. Não pode ameaçá-lo. Sem se importar, Carlos avançou até Rafael. Eu sempre estive aqui, Rafael. Você só não percebeu, disse ele, o tom de voz carregado de ironia. Vamos acabar com esse teatro. Você não sabe o que aconteceu, porque sempre gostei de te manter longe disso. Do que você está falando? Rafael perguntou, o desespero começando a tomar conta dele novamente. A sala
estava em silêncio, todos os olhos fixos neles. Você é parte de um mundo que não consegue imaginar. E sua mãe, Carlos apontou para a mulher. Não é quem ela diz ser. Ela não foi apenas forçada a te deixar, mas esteve envolvida em algo muito mais cruel. Um ruído estrondoso quebrou o silêncio. Um tiro, o barulho ecoou na sala e todos gritaram ao mesmo tempo. O caos se instaurou. Corpos se movimentando, pessoas tentando se esconder. Rafael viu Clara sendo empurrada, a expressão em seu rosto exprimindo terror absoluto. Os policiais se jogaram ao chão, vociferando ordens. Rafael estava paralisado. Seu mundo todo ruía diante de seus olhos. Mais um pequeno detalhe. Quem você realmente é, Clara? Ele gritou, sabendo que essa decisão em suas mãos poderia significar a diferença entre a verdade e a mentira. A sala estava em total descontrole. O tiro havia mudado tudo. Que realidade era essa que ele realmente habitava? O que mais estava escondido? Cada resposta parecia um novo mistério, e Rafael se sentia cada vez mais distante da vida que pensou ter. Então, de repente, um grito cortou o ar. Era de Clara. Rafael, não acredite nele. Ele é um criminoso. Você não é meu filho. Eu sou sua mãe de verdade. As palavras dela caíram como uma bomba. Rafael sentiu o chão sumir. Sobe seus pés. Se Clara não era sua mãe, quem ele realmente era? A sala começou a girar. Lentes de câmeras, flashes de luz, polícia e talheres. Tudo se misturou. Os olhares incrédulos tornaram-se um borrão. Rafael, escute! A mulher que se dizia sua mãe chorava, a voz febril. Eu só queria te proteger. A verdade é que você é parte de uma trama muito maior. Você é o herdeiro de um império do crime que Carlos lidera, e me acidentei quando tentei escapar dele. A revelação soou como um golpe, e Rafael quase caiu. Um turbilhão de confusões, segredos e traições explodiu em sua mente. Era possível que ele fosse parte de tudo isso. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? Rafael olhou para a mulher e para Carlos, entre a batalha dos olhares e das verdades. A única coisa que ele sabia era que, agora mais do que nunca, ele precisava de respostas. Mas uma coisa estava clara. A vida que ele pensou que tinha e os laços que acreditou serem inquebráveis estavam se desmantelando rapidamente. O que mais poderia surgir da escuridão? Ele mal podia imaginar. Rafael estava paralisado. Ele sentia como se seu coração estivesse prestes a estourar, e tudo ao seu redor parecia girar. Clara, a mulher que prometeu compartilhar a vida dele, agora era uma estranha. E a mulher que se dizia sua mãe estava lançando bombardeios fatais em sua realidade. Ele queria gritar, mas as palavras estavam trancadas na garganta, sufocando sua angústia. O eco das confissões pairava como uma nuvem densa no ar. Eu sou a sua mãe. A mulher repetiu, sua voz agora firme. Você precisa compreender a verdade sobre sua história. O homem que você chama de pai tem segredos e sua vida foi moldada por mentiras. Os convidados, antes rindo e dançando, trocavam olhares de incredulidade. Rafael se sentia exposto, como se cada um deles estivesse a julgar a sua vida, suas escolhas e, principalmente, sua identidade. Não, isso não pode ser verdade.
Rafael conseguiu finalmente articular, sua voz quase uma súplica. Seja quem você for, não pode querer me destruir assim. Nesse clima de tensão, a mulher avançou, a determinação em seu olhar, contrabalançando a fragilidade de Rafael. Você não entende. O homem que você acredita ser seu pai, ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso. Você precisa saber a verdade, Rafael. E então, como se o chão finalmente cedesse sob seus pés, uma sirene rompeu o ar. A polícia, lá fora, gritos e sirenes ecoaram, quebrando a confusão emocional que dominava a festa. Rafael olhou em direção à janela. O que estava acontecendo? Do nada, um grupo de policiais irrompeu pela porta, interrompendo o embate emocional. Todos fiquem calmos. Um dos oficiais gritou. Estamos procurando por um fugitivo e acreditamos que ele pode estar aqui. Rafael congelou. O que isso tinha a ver com ele? A mulher que afirmava ser sua mãe arregalou os olhos, uma expressão de horror cruzando seu rosto. Não, isso não pode ser. Eles não podem saber. Ela retrocedeu. O medo em sua voz era palpável. Quem é o fugitivo? Rafael conseguiu perguntar, agora completamente confuso. A policial que liderava a operação olhou em volta e, de repente, fixou-se nele. Nós recebemos informações de que um homem conhecido como Carlos, envolvido em tráfico de seres humanos, está relacionado a você. Precisamos que você nos ajude. A reação de Rafael foi instantânea. O nome Carlos estalou como um raio em sua mente, e as palavras da mulher sobre seu pai ecoaram de forma aterrorizante. Ele era um criminoso? Mas como? O que isso tinha a ver com a verdade que ela tentava revelar? Rafael, escute! A mulher tornou a interromper, a voz enrouquecida. Carlos mentiu para você. Ele fez parte de algo muito maior. Ele não é seu pai de verdade, e eu não sou só sua mãe, sou também uma testemunha. A sala estava em frangalhos. As risadas que antes enchiam o ar agora foram substituídas por um inquieto sussurro de medo. As pessoas estavam aterrorizadas, e a incerteza desenhava uma curva de horror nos rostos. A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional e agora em um cenário de ópices e ações policiais. Rafael queria entender o que significava tudo isso. Era possível que a mulher diante dele tivesse razão? O que ele realmente sabia sobre sua vida, suas origens e a própria identidade? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam Carlos? Mais uma coisa. Clara, até então silenciosa, finalmente falou, e todos os olhares se voltaram para ela. Eu não sou quem você pensa que sou, Rafael. As palavras dela explodiram no ar, como uma bomba. Eu fui parte de tudo isso. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de dor e traição o atingiu como um golpe. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de desespero. O que você quer dizer? Você estava envolvida? Sim, mas não da forma que você imagina. Sua voz estava quebrada e as lágrimas deslizavam pelo rosto dela. Eu fui forçada a entrar nesse jogo. Eles ameaçaram minha família e eu fiz o que pude para te proteger. Rafael balançou a cabeça, confuso. Proteger? Isso é proteger? Mas antes que ela pudesse responder, o alvoroço na sala aumentou. A mulher que se dizia sua mãe começou a gritar, completamente descontrolada. Você precisa entender, Rafael. Carlos não é só seu pai.
Ele é o responsável por tudo o que aconteceu. Cada palavra dela parecia causar um impacto mais profundo. Então, como um filme em câmera lenta, Carlos saiu de detrás de uma multidão, parecendo calmo, com um sorriso frio no rosto. Chegou a hora de iluminar as sombras, não é mesmo, mãe? Ele olhou diretamente para a mulher que afirmava ser a mãe de Rafael. Você sabe que não pode escapar do que está por vir. Os convidados observavam, atônitos, enquanto cada novo comentário criava uma tensão palpável. Rafael estava perdido, sem entender se Carlos era realmente seu pai, se Clara havia realmente mudado ou se tudo isso era uma grande armadilha. E nesse instante dramático, uma outra pessoa entrou na sala. Uma mulher de características familiares que Rafael nunca esperaria ver. Era sua avó, a mãe de Carlos, com uma expressão decidida. Não, não deixarei você estragar nossa família novamente, ela gritou, e tudo pareceu parar por um momento. Rafael olhou para cada um que estava na sala, os laços familiares que ele pensou que conhecia desmoronando ao seu redor. O que mais vocês escondem de mim? Perguntou, a angústia transbordando em sua voz. O mundo em que ele havia crescido, as verdades que aceitara, agora eram um grande emaranhado de mentiras e segredos. Rafael, é hora de você escolher de que lado você está, disse Carlos, enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares apreensivos. O caos já era iminente, e a única certeza que Rafael tinha era que nenhuma verdade estava segura, nem mesmo a sua própria identidade. O futuro estava sombrio, e a noite ainda se desenrolaria em mistérios que ele mal podia compreender. Rafael estava paralisado. Ele sentia como se seu coração estivesse prestes a estourar, e tudo ao seu redor parecia girar. Clara, a mulher que prometeu compartilhar a vida dele, agora era uma estranha, e a mulher que se dizia sua mãe estava lançando bombardeios fatais em sua realidade. Ele queria gritar, mas as palavras estavam trancadas na garganta, sufocando sua angústia. O eco das confissões pairava como uma nuvem densa no ar. Eu sou a sua mãe. A mulher repetiu, sua voz agora firme. Você precisa compreender a verdade sobre sua história. O homem que você chama de pai tem segredos, e sua vida foi moldada por mentiras. Os convidados, antes rindo e dançando, trocavam olhares de incredulidade. Rafael se sentia exposto, como se cada um deles estivesse a julgar a sua vida, suas escolhas e, principalmente, sua identidade. Não, isso não pode ser verdade. Rafael conseguiu finalmente articular, sua voz quase uma súplica. Seja quem você for, não pode querer me destruir assim. Nesse clima de tensão, a mulher avançou, a determinação em seu olhar contrabalançando a fragilidade de Rafael. Você não entende. O homem que você acredita ser seu pai, ele não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo muito mais perigoso. Você precisa saber a verdade, Rafael. E então, como se o chão finalmente cedesse sob seus pés, uma sirene rompeu o ar. A polícia? Lá fora, gritos e sirenes ecoaram, quebrando a confusão emocional que dominava a festa. Rafael olhou em direção à janela. O que estava acontecendo? Do nada, um grupo de policiais irrompeu pela porta, interrompendo o embate emocional. Todos fiquem calmos. Um dos oficiais gritou. Estamos procurando por um fugitivo e acreditamos que ele pode estar aqui. Rafael congelou. O que isso tinha a ver com ele?
A mulher que afirmava ser sua mãe arregalou os olhos, uma expressão de horror cruzando seu rosto. Não, isso não pode ser. Eles não podem saber. Ela retrocedeu. O medo em sua voz era palpável. Quem é o fugitivo? Rafael conseguiu perguntar, agora completamente confuso. A policial que liderava a operação olhou em volta e, de repente, fixou-se nele. Nós recebemos informações de que um homem conhecido como Carlos, envolvido em tráfico de seres humanos, está relacionado a você. Precisamos que você nos ajude. A reação de Rafael foi instantânea. O nome. Carlos estalou como um raio em sua mente, e as palavras da mulher sobre seu pai ecoaram de forma aterrorizante. Ele era um criminoso? Mas como? O que isso tinha a ver com a verdade que ela tentava revelar? Rafael, escute! A mulher tornou a interromper, a voz enrouquecida. Carlos mentiu para você. Ele fez parte de algo muito maior. Ele não é seu pai de verdade, e eu não sou só sua mãe. Sou também uma testemunha. A sala estava em frangalhos. As risadas que antes enchiam o ar, agora foram substituídas por um inquieto sussurro de medo. As pessoas estavam aterrorizadas, e a incerteza desenhava uma curva de horror nos rostos. A festa tinha se transformado em um campo de batalha emocional, e agora em um cenário de ópsis e ações policiais. Rafael queria entender o que significava tudo isso. Era possível que a mulher diante dele tivesse razão? O que ele realmente sabia sobre sua vida, suas origens e a própria identidade? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam Carlos? Mais uma coisa. Clara, até então silenciosa, finalmente falou, e todos os olhares se voltaram para ela. Eu não sou quem você pensa que sou, Rafael. As palavras dela explodiram no ar, como uma bomba. Eu fui parte de tudo isso. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma onda de dor e traição o atingiu como um golpe. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de desespero. O que você quer dizer? Você estava envolvida? Sim, mas não da forma que você imagina. Sua voz estava quebrada e as lágrimas deslizavam pelo rosto dela. Eu fui forçada a entrar nesse jogo. Eles ameaçaram minha família e eu fiz o que pude para te proteger. Rafael balançou a cabeça confuso. Proteger? Isso é proteger? Mas antes que ela pudesse responder, o alvoroço na sala aumentou. A mulher que se dizia sua mãe começou a gritar, completamente descontrolada. Você precisa entender, Rafael. Carlos não é só seu pai. Ele é o responsável por tudo o que aconteceu. Cada palavra dela parecia causar um impacto mais profundo. Como um filme em câmera lenta. Carlos saiu de detrás de uma multidão, parecendo calmo, com um sorriso frio no rosto. Chegou a hora de iluminar as sombras, não é mesmo, mãe? Ele olhou diretamente para a mulher que afirmava ser realmente seu pai. Se Clara havia realmente mudado, ou se tudo isso era uma grande armadilha. E nesse instante dramático, uma outra pessoa entrou na sala. Uma mulher de características familiares, que Rafael nunca esperaria ver. Era sua avó, a mãe de Carlos, com uma expressão decidida. Não deixarei você estragar nossa família novamente, ela gritou, e tudo pareceu parar por um momento. Rafael olhou para cada um que estava na sala. Os laços familiares, que ele pensou que conhecia,
desmoronando ao seu redor. "O que mais vocês escondem de mim?" perguntou, a angústia transbordando em sua voz. O mundo em que ele havia crescido, as verdades que aceitara, agora eram um grande emaranhado de mentiras e segredos. "Rafael, é hora de você escolher de que lado você está", disse Carlos, enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares apreensivos. O caos já era iminente, e a única certeza que Rafael tinha era que nenhuma verdade estava segura, nem mesmo a sua própria identidade. O futuro estava sombrio, e a noite ainda se desenrolaria em mistérios que ele mal podia compreender. Mas enquanto todos estavam imersos nas suas revelações, um clarão intenso ofuscou a visão de todos. Uma explosão repentina e atordoante ecoou pela sala, e o teto começou a desabar. Paredes estalavam, e os convidados começaram a gritar em desespero. Rafael, paralisado pela confusão, viu o que parecia ser uma figura humana emergindo da fumaça que se espalhava. "Estou aqui para acabar com isso", bradou uma voz forte e grossa que ecoou em meio ao tumulto. Quando a fumaça se dissipou, Rafael ficou chocado ao reconhecer o rosto. Era seu irmão gêmeo, um irmão que ele nunca soube que existia. Rafael mal podia acreditar nos próprios olhos. O que significava aquilo? Como eles nunca se encontraram antes? O que mais estava escondido? E mais importante, o que ele deveria fazer agora? A sala estava em um verdadeiro caos, e no centro de tudo, Rafael estava prestes a descobrir que o mundo que conhecia não era nada do que pensava. A verdade agora parecia tão distante quanto um sonho, e ele tinha que decidir rapidamente quem de que lado estava. O que mais essa noite iria revelar? O futuro estava mais sombrio do que nunca. Rafael estava paralisado. Ele não conseguia acreditar no que via. Seu irmão gêmeo, que ele pensou não existir, aparecia do nada no meio daquele caos. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz trêmula de incredulidade. A sala estava em choque, todos olhando para a nova figura que havia acabado de entrar como se ela fosse um fantasma. "Eu vim te salvar, Rafael", o irmão falou, os olhos cheios de urgência. "Mas agora não é seguro. Temos que sair." E, como se o universo tivesse ouvido seu chamado, uma luz intensa irrompeu do teto. Um dos lustres se desprendeu e caiu ao chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. Os convidados gritaram e se jogaram ao chão, buscando abrigo. "Não, o que está acontecendo?" Clara gritou, seu rosto pálido. Rafael olhou para Carlos, que parecia desconcertado, mas não muito surpreso. Havia algo no olhar dele, um reconhecimento sinistro. "Carlos, você sabe o que está por trás disso tudo." A mulher que se dizia mãe de Rafael gritou, desesperada. A sala parecia estar em um frenesi, as pessoas começando a se encolher, com o barulho e o perigo iminente. Rafael estava perdido. Naquele turbilhão de emoções e confissões, ele, agora, tinha que lidar com a presença de um irmão desconhecido. "Por que você nunca me contou que existia?" Ele sentiu uma raiva ardente, mas também uma curiosidade desesperada. Porque não tinha como. Eles estavam nos separando desde sempre. O irmão respondeu, a voz cortando a tensão com um fio de dor. "E agora eles estão tentando acabar com nós dois." Rafael sentiu a adrenalina correndo. Um tiro disparou, seguido de um grito.
Para baixo! Ele gritou, puxando seu irmão para se agacharem. A mulher que dizia ser sua mãe estava em estado de choque, enquanto Carlos, em meio ao alvoroço, parecia mais calmo do que nunca. Você nunca deverá saber a verdade, Carlos gritou, o rosto distorcido pela raiva. Você vai se arrepender de ter vindo aqui. Olhou em volta, a mente em confusão. Estava claro que Carlos não apenas era seu pai, mas estava diretamente envolvido em algo muito mais profundo e obscuro. Uma sombra de dúvida cruzou sua mente. O que havia de tão terrível que o pai deles queria esconder? O que ele temia que Rafael descobrisse? Então, no meio da confusão e das sirenes que se aproximavam, uma figura familiar entrou na sala. Era a avó de Rafael, com os olhos determinados, mas também um futuro incerto. Carlos, você não pode fazer isso. O que você fez não pode continuar. Está na hora da verdade. As palavras dela ecoaram profundamente, mas no fundo, Rafael sentia que mais estava por vir. A sala, agora, estava cheia de fumaça. O cheiro de pólvora arrebentava em suas narinas. O que vocês estão escondendo de mim? Ele gritou. E nesse momento, uma revelação impactante atravessou o ar. Rafael, você é o herdeiro de um legado que nunca quis. Você não é apenas minha propriedade, disse Carlos, o orgulho em sua voz, escorrendo como veneno. Você é parte de uma linhagem secreta de criminosos, e eu sou o responsável pelo seu futuro. Rafael ficou paralisado, como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Ele não só era filho de um criminoso, mas o que isso significava para ele? E se todo aquele amor que sentiu, toda a vida que construiu, era apenas uma máscara? A tensão na sala cresceu, em meio ao caos. Algo se quebrou. O que você está dizendo? Perguntou Rafael, os olhos se arregalando. Você está dizendo que eu sou um príncipe do crime. Carlos interrompeu, o sorriso dele um tanto maligno. E agora você precisa escolher de que lado está. Você tem o poder de continuar o legado ou de acabar com tudo isso. Rafael olhou em volta, buscando uma saída, mas agora, mais do que nunca, ele se sentia preso em uma teia de mentiras. O que ele realmente era? O que significava esse legado? E aquela noite, em vez de oferecer respostas, era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo. Líos enlaçados, identidades trocadas, e ali, no olho do furacão, Rafael se perguntava se algum dia conseguiria encontrar a verdade sobre si mesmo. Rafael estava paralisado. As palavras soando como ecos vazios, enquanto a verdade desmoronava ao seu redor. Ele olhou para o irmão, que acabara de aparecer, a ligação inegável entre eles provocando um turbilhão de emoções. E caos da sala vibrava, enquanto as pessoas tentavam encontrar abrigo, gritos e sirenes se misturando no ar, enfumaçado. Um pedaço do teto desabou, e o medo pairava como uma nuvem negra, mas uma pequena chama de determinação começou a acender no coração de Rafael. Você tem que me contar a verdade, ele pediu ao irmão, os olhos fixos nele, esperando por respostas que pareciam cada vez mais distantes. Por que estivemos separados? Não temos tempo, o irmão insistiu, puxando-o na direção da porta. Precisamos sair. Carlos não pode te controlar mais. O sangue de Rafael ferveu ao ouvir o nome do homem que ele chamara de pai, agora exposto em sua verdadeira essência. Carlos não pode definir quem sou,
ele gritou, a voz quebrada entre a raiva e a determinação. Nesse instante, ele percebeu que não estava mais disposto a permitir que a vida que lhe fora imposta continuasse. Era hora de ele escrever sua própria história. A mulher que se dizia sua mãe gritou, tentando se aproximar. Rafael, você não sabe o que pode fazer. Você pode escolher, mas estamos todos em perigo. Chega! Rafael cortou, sua voz ecoando com uma força desconhecida. Chega de segredos. Chega de manipuladores. Com uma decisão calibrada, ele se virou para o irmão. Vamos! Precisamos descobrir a verdade de uma vez por todas. E com isso, os dois irmãos avançaram, levando consigo o fardo da dúvida e da incerteza. Carlos, no entanto, não estava disposto a ceder. Ele se posicionou entre os rapazes e a saída, um sorriso maligno estampado no rosto. Você não está preparado, Rafael. O que você é não é algo que se abandona facilmente. A tensão explodiu. Rafael se voltou para a mulher que dizia ser sua mãe. Me diga o que você sabe. Isso é mais do que apenas negócios, certo? É sobre poder, Rafael. Se você quer sair, terá que aceitar quem você realmente é. Você é um líder. A voz dela balançava entre a ansiedade e a urgência. A explosão de verdades que se desenrolava na sala era como um cassino em chamas. Rafael podia sentir que suas palavras estavam atiradas contra Carlos, mas cada segundo parecia se arrastar. E ao mesmo tempo, ele sentiu uma onda de confiança. Uma luz que penetrava a escuridão que ameaçava engoli-lo. Não sou mais sua propriedade. Vou lutar por minha vida. Rafael declarou, olhos ardendo, decidido, e aqueles ao seu redor, mesmo em desespero, começaram a murmurando palavras de apoio. Rafael, ainda é o seu futuro, Carlos gritou, para tentar recuperá-lo. Você pode ser poderoso, mas precisa de mim. Mas Rafael já não ouvia mais. Ele e seu irmão se moviam em uníssono, uma força que crescia entre eles, formando um escudo contra o que Carlos representava. A verdade e suas consequências podiam ser aterrorizantes, mas uma verdade também fazia pulsar a esperança em seus corações. Ao saírem da sala em meio a uma confusão de polícia e gritos, um novo sentido de liberdade tomou conta dele. Lá fora, a luz do dia parecia mais brilhante do que ele se lembrava. Ele olhou para seu irmão, que agora parecia mais próximo do que nunca. Vamos começar de novo, disse Rafael, um sorriso começando a brotar, mesmo entre as cicatrizes da vida anterior. Por outro lado, um último suspiro de Carlos ecoou pelo ar. Você ainda vai se arrepender, Rafael. Mas Rafael não estava disposto a olhar para trás. Enquanto a realidade se desdobrava diante de seus olhos, uma nova jornada esperava por eles. Um mundo de segredos e possibilidades inexploradas se abria rapidamente, um futuro que eles poderiam moldar juntos. E assim, a história de Rafael não havia chegado ao fim, mas sim ao início de algo grandioso. Uma história de superação, de descoberta, onde ele finalmente começava a entender que seu verdadeiro poder não estava em um legado criminal, mas no amor e na união com seu irmão. Se você gostou dessa história incrível e não quer perder nenhum detalhe das próximas aventuras, inscreva-se imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos
que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos descobrir o que mais a vida reserva.